legais para a obtenção da aposentadoria, que ela tem 15 anos, 3 meses e 18 dias de tempo de contribuição e com o cômputo dos 9 anos de trabalho informal, 24 anos, 3 meses e 19 dias, com 57 anos de idade. Ela quer saber se ela deve continuar contribuindo individualmente. Ela tem tudo Tá. contadinho. Aí ela pode continuar a contribuir para, no que eu acredito que ela está falando, para aposentadoria por idade quando ela completar 62 e ela ter já o direito. Embora ela tenha, do que ela falou, já os 15, ela não precisa para aposentadoria por idade, ela não precisa ficar pagando carnê ou no código facultativo ou no contribuinte individual até os 62. Se ela nunca mais pagar o INSS, ela tem o direito nessa modalidade de aposentadoria. A diferença é que se ela ficar um período longo sem pagar o INSS, ela não tem cobertura se ela precisar de eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E aí, em relação também ao trabalho informal, existe a possibilidade de incluir sim, mas ela não é tão fácil. Aí teria que provar vínculo, provar que ela trabalhou e levar tudo isso para ser incluído no INSS. Existe a possibilidade, mas na prática ela não é uma possibilidade muito simples, mas ela tem como fazer e incluir esse período sim também. Uhum. A Rita Chaves pergunta, ela fala, boa tarde, gostaria de saber, meu irmão paga o INSS 200 e poucos reais. A moça do INSS disse que ele vai aposentar com 2 salários mínimos. Isso é verdade? Como que funciona essa proporção? Tá, como que funciona o cálculo? Se isso é verdade, eu não sei porque eu não fiz o cálculo dele, mas eu vou explicar o cálculo dele que vale para todo mundo. Como que funciona o cálculo vigorando na lei de agora, porque antes da reforma era outra forma de cálculo, para a pessoa ter ideia do que a gente está falando na aposentadoria. Quanto que ela vai receber? Essa dúvida dela. Vamos lá, no caso do irmão dela. O cálculo após a reforma ficou estipulado da seguinte forma: é feita uma média de todas as contribuições da pessoa de julho de 1994 até quando ela der entrada na aposentadoria. Então, esses 2 salários mínimos que ela está falando, por que eu não sei? Porque depende de todos os meses de contribuições. Por que a partir de julho de 94? Julho de 94 foi quando surgiu o Plano Real. Então, para que isso seja calculado todo no período real, essas contribuições, começa a contar lá, de julho de 94 até quando a pessoa fizer o pedido na aposentadoria. Então, vai julho, agosto, enfim, todos os anos, todos os meses, e acha uma média. Na lei agora, é a média pura. O que é isso? Soma e divide. Antes da reforma, tinha um descarte das 20% menores contribuições. Agora, que era bom, porque descartavam as menores contribuições. Depois da reforma, que vai ser o caso do irmão dela e todo mundo que se aposentar hoje em dia e para frente, não tem mais esse descarte. Então, é a média de todas as contribuições, altas e baixas, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Aí ele achou a média desses valores, só para ela ter uma ideia. Mas ainda assim não é o resultado final da aposentadoria. Então, como que calcula o valor da aposentadoria? Essa média que eu expliquei, isso é um componente, e aí, em cima dessa média, vai aplicar um coeficiente de 60% dessa média, 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar, no caso do homem, dos 20 anos, e no caso da mulher, os 15 anos. Então, aquilo que ultrapassar a mais dos 20 ou dos 15 se acrescenta 2%. Por aquilo que ultrapassar. Então, isso com base nas médias e nessa quantidade de anos a mais que chega no valor final da aposentadoria. Uhum, mas o que a moça deve ter feito é uma simulação de valores e ter feito um parâmetro para falar para ela. Eu estou querendo dizer que não é assim, eu paguei o último valor, quanto eu vou aposentar? Precisa saber da média do valor total para chegar no cálculo. Sim, são outras variáveis, né? Nós temos perguntas pelo Facebook. Opa, temos sim. Chegou uma dúvida aqui no Facebook. A Maria está falando assim: eu gostaria de saber, quem nunca contribuiu, ela tem bens no nome e tem mais de 70 anos. Ela quer saber se consegue algum tipo de aposentadoria.
Vamos lá, não, aposentadoria não, porque para ter direito a receber benefício do INSS, tem que ter pago, não basta ter a idade. Se ela nunca pagou, ela não tem direito a receber benefício do INSS. O que tem, mas eu acho que ela também não vai se enquadrar, é um benefício para o idoso acima de 65 anos, mas que ele está em condições de miserabilidade, que a renda das pessoas que moram na casa em que ela reside, não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. Isso para comprovar a miserabilidade, mas pelo que ela fala ali, eu não acredito que seja o caso. Uhum. Seria o BPC, né? Ou não? Isso né? O BPC, o LOAS. Exatamente. Agora é 12h21, a gente vai para o intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais perguntas do pessoal que está mandando áudio. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Meio-dia e 22 minutos. Coronavírus. Evite o contágio. Algumas medidas podem evitar o contágio com o novo coronavírus. Evite o contato próximo com pessoas apresentando infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após o contato direto com pessoas doentes. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Um toque de amor no seu coração. Magníficas. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente e gera inúmeros prejuízos de ordem física, moral e psicológica. Prejudica o rendimento escolar, tira a criança ou adolescente da escola. Há muitos casos de acidentes de trabalho graves envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes, que muitas vezes têm seus membros mutilados, perdem a visão, ficam com deformidades e podem até morrer. Viver a infância não é privilégio, é direito de todos. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, Família Magnífica, com José e Aparecida Bill. Você está ligado no Painel Magnífica. Meio-dia e 24, voltando então com o Painel Magnífica desta terça-feira, quarta já, né? Já me perdi no tempo, quarta-feira de cinza. Eu estava aqui ouvindo as perguntas. Vamos ouvir a dúvida do Adilson. Oi, bom dia, doutora. Eu estou aposentado já faz um ano. E acontece que no princípio o INSS tinha negado a minha aposentadoria por falta de contribuições. Porém, 13 anos que eu trabalho numa empresa terceirizada, ela reconheceu o vínculo, fez o registro na carteira e recolheu a guia do INSS. Porém, esse valor não entrou no CNIS e que me dá o direito à aposentadoria. Hoje estou recebendo o mínimo. Eu posso recorrer por conta dessa guia que não entrou no CNIS durante esses 13 anos? Oi, boa tarde. Pode sim. Na verdade, o senhor vai fazer uma revisão e vai levar, o que eu entendi foi um reconhecimento de vínculo trabalhista e aí desse reconhecimento foram pagas as contribuições ao INSS
E só que na época isso não existia perante o INSS, agora existe e o senhor tem isso em mãos. O que o senhor vai fazer? Vai juntar a documentação do processo trabalhista, o trânsito de julgado, os cálculos feitos, e vai entrar com uma revisão recalculando a sua aposentadoria com mais esse tempo e mais essas contribuições. E isso é perfeitamente possível, é bem comum, é a inclusão do período do trabalhista mediante uma ação judicial. O senhor pode fazer sim e está dentro do prazo da revisão, que o prazo para qualquer tipo de revisão é de 10 anos, o senhor acabou de se aposentar, pode solicitar isso sim para aumentar o valor da sua aposentadoria. Certo. A Regiane aqui pergunta, ela fala, boa tarde.